Existem registros que simplesmente não chamam a atenção porque parecem normais demais. Eles não gritam o ENE, o CMP. Apenas permanecem ali, quietos, no fundo do sistema. Esta é a história de um desses registros. Uma história que começa de forma tão banal que quase foi esquecida antes mesmo de ser descoberta. Tudo surgiu a partir de arquivos administrativos mantidos em um servidor secundário de uma empresa de telecomunicações. Pense em planilhas de rotina, logs de conexão, cadastros de clientes. Não eram dados confidenciais, não estavam escondidos em alguma pasta secreta, não havia qualquer tipo de criptografia ou proteção especial. E talvez tenha sido exatamente por isso que eles permaneceram ignorados por tanto tempo. Ninguém procura por um monstro em um campo aberto e ensolarado. Esses arquivos apontavam para um endereço urbano comum. Imagine um prédio antigo, de uso misto, numa localização central de uma cidade qualquer. Daqueles com lojas no térreo e apartamentos nos andares de cima, com um fluxo constante de pessoas entrando e saindo. O tipo de prédio que você passa na frente todos os dias e mal nota que ele está ali. O endereço constava em todos os lugares onde deveria estar. Nos cadastros da prefeitura, nos mapas digitais como o Google Maps ou Waze, nos sistemas de serviços de entrega e, claro, em vários contratos ativos. A conta de energia era paga em dia, a internet funcionava perfeitamente e as chamadas de emergência para aquele local eram roteadas normalmente, sem nenhum problema. Absolutamente nada parecia fora do padrão. Mas havia um detalhe minúsculo, quase invisível, mas recorrente. Sempre que um sistema automatizado tentava validar aquele endereço por cruzamento de dados, uma tarefa que deveria ser instantânea, surgia um atraso. No início, era algo completamente imperceptível para um ser humano. Medido em milissegundos, uma pequena hesitação digital que era descartada como flutuação normal da rede. Com o passar dos anos, e com o aumento da complexidade dos sistemas, esses atrasos começaram a crescer. O que antes eram milissegundos se transformaram em segundos inteiros. Logo depois, os atrasos se tornaram falhas silenciosas. E aqui está a parte estranha. Não eram erros técnicos. O sistema não gerava um alerta. Não acusava inconsistência alguma nos dados. A validação simplesmente não se completava. O processo ficava ali, em um limbo digital, esperando por uma confirmação que nunca chegava. Diante dessa anomalia persistente, as primeiras auditorias internas foram realizadas. Equipes de TI e engenheiros de dados. Todos foram chamados para investigar. E o resultado era sempre o mesmo. Os dados coincidiam perfeitamente. O endereço no sistema da empresa de telecomunicações era idêntico ao do cadastro municipal, que por sua vez batia com o dos Correios. As bases de dados estavam sincronizadas, e nenhuma divergência estrutural foi encontrada. Era como tentar provar que 2 mais 2 não era 4, mesmo com todas as evidências matemáticas dizendo o contrário. Mesmo assim, o endereço nunca era totalmente confirmado pelos sistemas automatizados. Ele existia e não existia ao mesmo tempo. O tempo. Funcionários que trabalhavam diretamente com essas bases de dados começaram a perceber efeitos secundários bizarros. Efeitos que eram difíceis de relatar, sem parecer que estavam perdendo o juízo. Sempre que aquele endereço específico era incluído em uma grande atualização de base de dados, alguns registros próximos, de endereços vizinhos, apresentavam pequenas, mas notáveis, alterações temporais. Logs de sistema surgiam fora de ordem cronológica. Horários de conexão se deslocavam levemente, por alguns segundos ou minutos. Nada grave o suficiente para abrir um incidente formal, mas o bastante para causar um profundo desconforto naqueles que percebiam a anomalia. Era como ver um fantasma no canto do olho. Você não tem certeza do que viu, mas a sensação de que algo estava ali permanece. A situação ficou tão esquisita que um dos gerentes de TI, já cansado de relatórios inconclusivos, decidiu tomar uma atitude fora do protocolo. Ele solicitou um levantamento físico, simples, nada invasivo, nada oficial. A ideia era apenas enviar um técnico ou um estagiário para o local com uma única instrução: verifique se o prédio está lá. Apenas confirme
a realidade física do endereço. E a resposta que voltou foi, talvez, a mais frustrante de todas. O prédio existia. Era exatamente como descrito nos registros. Uma construção de tijolos aparentes, com algumas décadas de idade, perfeitamente integrada à paisagem urbana. As portas eram funcionais. O interfone estava ativo e respondia quando tocado. Havia placas comerciais antigas, misturadas com algumas mais novas nas fachadas das lojas do térreo. As caixas de correio na entrada tinham nomes de pessoas reais, nomes que inclusive batiam com alguns dos contratos de serviço. Havia pessoas entrando, pessoas saindo, carregando sacolas de compras, passeando com cachorros, vivendo suas vidas. Tudo desesperadoramente normal. Ainda assim, algo não se encaixava. O técnico enviado ao local relatou uma sensação estranha. Ele disse que, ao olhar para o prédio, sentia como se sua visão estivesse desfocada, mesmo que a imagem estivesse perfeitamente nítida. Ele tentou tirar fotos com o celular, mas muitas delas saíram corrompidas, ou com artefatos visuais estranhos, como se a lente estivesse suja, embora estivesse limpa. Ele conversou com o dono de uma cafeteria ao lado. Quando perguntou sobre o prédio vizinho, o dono da cafeteria deu de ombros e disse que era um prédio como qualquer outro, que estava ali desde sempre. Mas ao descrevê-lo, ele parecia hesitar, como se estivesse tentando se lembrar de um sonho. A investigação, que começou como um problema técnico de milissegundos, agora se transformava em um mistério existencial. O prédio era real, mas parecia repelir a confirmação digital. As pessoas o viam, mas não o registravam de verdade em suas memórias. Ele existia em um estado de quase realidade. Os sistemas não conseguiam validá-lo porque, de alguma forma, ele não estava completamente lá. Era um ponto cego no tecido da realidade, um endereço que existia apenas na superficialidade, sem nunca se firmar de verdade. Os arquivos que deram origem a tudo isso ainda estão lá, em algum servidor secundário. O endereço continua ativo nos mapas. As pessoas continuam passando em frente ao prédio todos os dias, e os sistemas automatizados continuam tentando e falhando em confirmar sua existência. A anomalia não foi resolvida. Ela foi simplesmente aceita, como um bug permanente no código do universo. Um lembrete silencioso de que, às vezes, as coisas mais normais são as que escondem os mistérios mais profundos. O que você acha que está acontecendo nesse lugar? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima investigação. Até lá. Existem lugares que simplesmente não fazem sentido. Hoje vamos falar sobre um deles. Um prédio que existe, mas que parece desafiar a própria realidade. Prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua percepção. Tudo começou com uma observação curiosa em câmeras de segurança públicas. As câmeras que apontavam para um certo prédio nunca o registravam de forma contínua. Sempre havia pequenos cortes, frames que simplesmente desapareciam, mudanças sutis de ângulo sem nenhuma falha técnica aparente. Nenhuma câmera quebrava de vez. Nenhuma equipe de manutenção era chamada. Apenas lacunas. Como se, por alguns instantes, o prédio simplesmente não estivesse ali para ser filmado. Essa anomalia digital foi o primeiro fio de um novelo muito mais estranho. Investigadores decidiram conversar com os moradores, esperando encontrar algo, qualquer coisa. Mas as respostas eram vagas, quase etéreas. As pessoas tinham dificuldade em descrever suas próprias rotinas dentro do prédio. Falavam sobre uma sensação de tempo comprimido, de dias que pareciam terminar mais cedo quando passados lá dentro. Não era nada alarmante, nada que precisasse de um médico. Era apenas uma sensação persistente e inexplicável. Um sentimento compartilhado de que o tempo ali dentro funcionava de um jeito diferente. A estranheza não parava por aí. Ela se infiltrava até nos sistemas de emergência. Quando analisaram os registros de chamadas, descobriram que o endereço do prédio aparecia de uma forma bizarra. Ligações feitas de dentro do edifício raramente eram concluídas. Não era que a chamada caía. Ela simplesmente não avançava
no sistema. Era como se a central não conseguisse localizar a origem da ligação. Como se o ponto de partida flutuasse no mapa. Em uma das raras ocasiões em que uma chamada foi completada, o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. O solicitante, um morador, ligou para relatar um vazamento de gás. A gravação do áudio era perfeitamente clara. A voz estava calma. A solicitação era objetiva. A emergência foi despachada. Mas quando a equipe chegou e falou com a pessoa, ela afirmou categoricamente que nunca fez aquela chamada. Ela não se lembrava de ter pegado o telefone, não se lembrava do vazamento, que, aliás, não existia. Segundo ela, aquilo simplesmente nunca aconteceu. Mas o registro de áudio estava lá. Uma prova fantasma de um evento que só existiu na rede telefônica. Engenheiros e especialistas em sistemas de geolocalização tentaram entender o que estava acontecendo. Eles criaram simulações do endereço em ambientes de teste, usaram as coordenadas exatas, os parâmetros corretos, mas o resultado era sempre o mesmo. O sistema não conseguia estabilizar o ponto no mapa. O endereço existia no mundo real. Pessoas entravam e saíam dele todos os dias. Mas no mundo digital, ele se comportava como uma miragem, um ponto que se recusava a ser fixado. Ele existia, mas não se comportava como um lugar normal deveria se comportar. Com o tempo, e sem respostas concretas, a decisão administrativa foi a mais simples e talvez a mais assustadora. Não havia crime ocorrendo. Não havia risco claro para a segurança pública. Não havia nada que justificasse uma intervenção mais drástica. Então, eles decidiram não fazer nada. O endereço permaneceu ativo nos sistemas. Os registros continuaram a acumular pequenos erros, pequenas falhas. E com o tempo, o estranho se tornou normal. As lacunas nas filmagens, as chamadas perdidas, as memórias confusas, tudo foi normalizado. O sistema aprendeu a conviver com o erro. Hoje, o prédio continua lá, funcionando como qualquer outro. Pessoas vivem nele, trabalham, recebem visitas, passam seus dias em apartamentos onde o tempo parece correr de forma diferente. E talvez seja isso o que torna essa história tão profundamente inquietante. Não é um monstro, não é um fantasma, é algo muito mais sutil. Porque, mesmo agora, se você perguntar a alguém, seja um morador, um funcionário público, ou até mesmo um programa de GPS, uma pergunta simples como: onde exatamente fica esse lugar? A resposta nunca será completamente precisa, há sempre uma hesitação, uma pequena dúvida. Algo fundamentalmente errado acontece naquele prédio. Mas o mundo ao redor, o sistema, simplesmente se adaptou. Ele aprendeu a ignorar a falha na realidade que aquele edifício representa. E as pessoas lá dentro, elas continuam suas vidas. Talvez sem nunca perceberem que vivem dentro de um glitch. Uma anomalia que ninguém consegue explicar ou consertar. E isso nos faz pensar quanto aos erros, como esse, existem por aí, escondidos à vista de todos, com os quais, simplesmente, aprendemos a conviver. O que você acha que está acontecendo nesse prédio? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu adoraria ler o que vocês pensam sobre isso. E se você gosta de histórias que desafiam a nossa realidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais mistério vindo por aí. Obrigado por assistir e até a próxima.